Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Médico em Alta. Eu sou Luiz Duarte, eu não sou médico, mas ela é. Eu estou aqui com ela, a doutora Diana Acatauaçu. A doutora Diana Acatauaçu é médica nutróloga, especialista em medicina esportiva, nutrição funcional, com mais de 30 anos de atuação na medicina e mais de 100 mil vidas impactadas ao longo da carreira, referência em saúde, emagrecimento e envelhecimento saudável. Atua com foco na prevenção de doenças, qualidade de vida e longevidade. Boa noite, doutora Diana. Boa noite. Muito grato pela sua presença aqui. Espero que a gente possa trocar uma ideia aqui e poder também, além de trocar essa ideia, trazer muito conhecimento, conteúdo a respeito da sua jornada médica e de tudo que você tem a contribuir a respeito desses assuntos. A gente só tem a agradecer também o convite, né? Pela oportunidade de estar conversando com você sobre assuntos tão relevantes e que podem trazer, com certeza, bastante compreensão dos nossos ouvintes aí, dos nossos seguidores, Opa, né? que legal. Doutora Diana, você tem sendo bem diretivo aqui, e até uma dúvida um pouquinho particular minha, né? Você tem 30 anos de carreira, né? Como é que surgiu essa vontade, esse desejo? Como é que você resolveu aí se dedicar à medicina e até hoje exerce com tanto amor, tanto carinho, respondido pelas suas seguidoras, né? Pelas suas pacientes? Muito bem. Quando eu estava já no início da universidade, né, do curso de medicina, Uhum, o coordenador naquela época, que era o Dr. Salles, ele já nem vive mais, mas ele me chamou. Outro dia eu estava até comentando isso com meu uhum. marido. Ele me chamou e disse, ele nem me conhecia. Dizia: "Você faz medicina?" Eu disse: "Sim, faço." "Que tal se você optasse pelo ramo da nutrologia, da nutrição?" Aí eu disse: "Por que que o senhor diz isto?" Ele me falou: "Porque vai ser o futuro." E ele, naquela época, era o fundador do curso de nutrição da Universidade Federal. Eu fazia o primeiro ano de medicina Uhum. e resolvi fazer vestibular para nutrição a partir dessa conversa. E fiz. Legal. Aí eu fiz nutrição, o curso de nutrição. Uhum. Fazia os dois cursos ao mesmo tempo, Simultâneo. medicina e nutrição. Naquela Nossa. época, podia, né? Agora Aham. não pode mais. Mas naquela época podia. Sim. Fizemos os dois cursos. Tá? Nos formamos em nutrição, nutricionista no caso, Uhum. em um ano, e no outro ano me formei em medicina. Ah, legal. E aí nesse período, né, havia escassez de profissionais em Belém, né, na área Uhum. da nutrição. Então nós éramos Sim. os pioneiros, né, Aham. eu e outros colegas. E aí fomos logo convidados pela própria Universidade Federal para constituir o corpo docente do curso de nutrição, porque Nossa, que tinha legal. carência, Uhum. né, de professores. Sim. E a partir daí, então, nos dedicamos a fazer vários cursos, né, de graduação, de pós-graduação, dentro da área da nutrição. E aí nós ficamos, logo nós ficamos encantados com o assunto, né? E sempre me dediquei para ele. Sempre, sempre só fui, na verdade, da área da nutrição. E passei a estudar com mais afinco. Depois fomos fazer o curso de pós-graduação em nutrição funcional, né? Uhum. Isso foi feito em São Paulo. Sim. E depois fizemos já o de medicina esportiva, né, mais recentemente. E aí continuamos, né, o nosso processo todo como docente e saímos já aposentadas, né, da Universidade Federal do Pará, como Sim. professora aposentada, mas continuamos, né, exercendo o nosso ofício, né, o nosso exercício da medicina. E aí eu me voltei completamente para a iniciativa privada, né, ou Uhum. seja, para a clínica. Ah, legal. Por falar em clínica, você tem esse atendimento hoje, e até durante esse tempo de atuação que você tem, é muito importante, eu acho que também é muito importante para as pessoas que estão aqui nos ouvindo entenderem que existem tendências, né? Existem formatos, existem doenças diferentes ao longo do tempo, formações e informações ao longo do tempo. Hoje, qual que é o tipo de paciente que mais procura você, doutora? Tem alguma especificidade, alguma característica? Você percebe que teve
alguma mudança ao longo do tempo a respeito dessa busca? Veja bem, o paciente que mais nos busca é realmente o paciente com excesso de peso, né? Uhum. É o que tem sobrepeso, é o que tem obesidade nos diversos graus, grau 1, 2, 3, a Sim. gente tem bastante na clínica, mas essa é a maior frequência, a Uhum. maior queixa, né? A questão do peso. Quando o paciente chega conosco, ele já procura, então, querendo emagrecer, né? Sim. E aí a gente procura estabelecer para ele que o emagrecimento, isso é um processo, né? E que Uhum. isso requer, então, toda uma trajetória de diagnóstico, de avaliação, né? E de, logicamente, um planejamento, um protocolo para ele poder emagrecer. Sempre fizemos isso ao longo do Uhum. tempo. E as coisas, logicamente, vão se acrescentando, vão modificando, vão aparecendo. E a gente tem o maior cuidado em estabelecer, né, que protocolos são realmente, né, fidedignos, o que é que a gente pode estar estabelecendo em termos de tratamento para o nosso paciente. Porque assim, a gente consegue observar que emagrecimento é um resultado, né? Agora, esse resultado, ele pode vir de diversas formas. E aí entra a questão da preocupação com a saúde desse paciente, né? Imagino que seja, acho que um dos principais, um dos principais tópicos, né, no seu contato com esse paciente que quer emagrecer seria a preocupação com a saúde dele, né? Nesse processo, não é isso? É verdade. Existem pacientes que chegam realmente com essa preocupação, né, em relação, sobretudo, à saúde, né? Uhum. Assim como também existem aqueles que se preocupam muito mais com a parte estética, né? Estética, né? Mas a gente passa a demonstrar para ele a essência do tratamento, né? O Uhum. que que o tratamento pode trazer em termos de recompensas para ele, de qualidade de vida, né? E, logicamente, de uma longevidade mais saudável, né? Uhum. E mostrando para ele os diversos tipos de doenças que ele pode ter em função da própria obesidade, né? A chamada síndrome metabólica, e que isso acarreta ao longo da vida, podendo trazer, então, dependências físicas importantes para ele, e Uhum. doenças graves como AVC, né? Com a insuficiência renal causada pelo próprio diabetes. Quando ele chega lá, ele chega Sim. lá com um combo, né? Diabetes, obesidade, Uhum. hipertensão, é o que a gente chama de síndrome metabólica. Então, quase sempre a gente já chega com todo esse combo, para a gente, então, tentar, logicamente, cuidar. Então, a síndrome metabólica a gente pode dizer que é esse composto aí de A síndrome doenças. metabólica deve ser essa sequência de problemas de saúde que ele Uhum. apresenta, quase sempre a partir da obesidade. Então, Entendi. muitos pacientes, eles passam a ter o diabetes, eles passam a ter a hipertensão, eles passam a ter a dislipidemia, que está associado, e até a esteatose hepática, que hoje Uhum. faz parte praticamente também dessa síndrome metabólica, a partir do aumento de peso. Tá? Entendi. Então, ele começa a desenvolver tudo isso. No momento em que ele emagrece, né, e estabelece um padrão de vida adequado, né, uma vida saudável, com exercícios físicos, aí envolve tudo isso, né? Sim. A questão do exercício físico, alimentação saudável, né, um sono tranquilo, Uhum. adequado, né, bem repousante, né, um nível de estresse menor. Então, tudo isso a gente vê durante o nosso atendimento. Eu lhe pergunto também, porque existe a gente estudando e conversando também com outros médicos, colunistas do portal, a respeito do processo de longevidade. Cada vez mais parece que está em evidência essa sede pela longevidade de uma forma preventiva, né? A questão se eu não me engano, alguém falou a respeito de alguns equipamentos que ajudam na parte de prevenção, né? Então eu acho super interessante. As pessoas elas têm buscado mesmo isso ou não? Ó, só quero o resultado É, final. na verdade, a gente tem pacientes e pacientes, né? Sim. Temos aquele paciente que vai em busca de um resultado muito rápido, né? Aquele que só quer emagrecer e pronto. Temos o paciente, logicamente, que a gente tenta, né, colocar Uhum. ele no bom caminho. Sim, Mas temos também muitos pacientes que chegam com essa consciência, assim, né, sim. de prevenção das doenças, né? E a grande maioria desses pacientes são mulheres. A gente percebe Hum, que, por exemplo, na nossa clínica, questão de 20% são homens, sim. 80% são mulheres, né? Aham. Então, as mulheres são muito mais preocupadas É com isso, verdade. né? Pois estão E vivendo quase mais. sempre, quando vai os homens, as mulheres estão do lado. É verdade. Doutora, eu vim porque minha mulher me mandou. Doutora, eu vim aqui porque minha mulher me trouxe. Entendeu? Então, tem Sim, muito disso, eu né? sei Essas disso, eu histórias. entendo isso, realmente. Então, ele já chega lá com, elas, quase sempre as mulheres,
chegam com essas sensações, com essas vontades de serem mais longevas, mas também uma longevidade saudável, né? Sim. Que você consiga chegar aos seus 80, até aos seus 90, 100, sei lá, mas com total dependência, Total, né? total saúde, né? Saúde física, A né? gente costuma dizer que quando o marido vai com a esposa, geralmente ele pergunta, fala assim, pergunta para a esposa, né? O que que ele tem, né? E ainda tem isso, O que que eu verdade. tenho? É o que quais os remédios que eu tomo, É, mas tem muito disso. essa dependência. E aí você estava falando a respeito da questão da rapidez com que a pessoa também quer o resultado. Isso leva a muitos artifícios, né? Hoje a gente tem uma sequência muito grande das canetas emagrecedoras. Eu vou falar os nomes aqui, tem diversas. Tem até uma brasileira agora, né? Não sei se você ficou sabendo. E aí que tem essa dinâmica. O que que você acha a respeito dessa, digamos assim, desse alastrar de canetas e desse movimento? Olha, veja bem, as canetas emagrecedoras, realmente elas trouxeram um marco bastante definido na questão do emagrecimento, né? A gente sabe dos benefícios que ela pode trazer, com certeza. Isso tá bem nítido, tá bem claro isso aí. A questão das canetas infelizmente, né, houve uma divulgação muito grande, né? A gente sabe que a gente tem agora, né, nossos Instagrams da vida aqui no Uhum. YouTube, com essa grande clareamento em relação às canetas emagrecedoras. E aí, pelo fato do alto custo delas, né, e trouxe assim, eu digo sempre, né, um processo de disseminação de necessidade das pessoas começarem então até a ganhar dinheiro com relação a isso, né? Sim. Então hoje existe assim uma imaturidade total no uso delas. Então nós temos pacientes que chegam na manicure, que chegam no barbeiro, que chegam, Uhum. eu digo até até na feira, até no ver o peso. Meu Deus. Não, eu estou colocando isso no sentido mais Sim, sim. um pouco mais pesado, mas na verdade acontece isso, né? Aham. Então a gente sabe que tem muitas coisas falsas, né? Tem muitas canetas falsas, que tem muitos tratamentos falsos. Sim. Você não sabe de onde vem a origem, né, dessas canetas. Então se torna perigoso, né? Certo ponto perigoso para a saúde das pessoas. Mas veja bem, a nossa clientela que vai em busca do atendimento médico quase sempre é uma clientela muito preocupada com isto e Uhum. eles não aceitam esse tipo de tratamento. Entendeu? Aquele que vai em busca do médico. Então, o Uhum. paciente já chega lá comigo e a gente percebe que ele foi porque Uhum. ele quer fazer o tratamento adequado, quer fazer uma referência que a gente possa dar para ele de uma caneta, né, que tenha uma credibilidade, Uhum. né? Enfim. Esse é o paciente que está lá conosco, que vai em busca do nosso atendimento, ele já pensa de uma outra forma. Eu já ia falar, a caneta, ela não. É isso que eu começo a perceber, né? Que a caneta, ela não deixa de ser um medicamento, não é isso? Sim, Ela é um medicamento. é. E é um medicamento que introduz em você algo que vai desregular ou regular alguma coisa, né? Então, necessita desse acompanhamento médico. E as pessoas já estão assim meio É. que. Com certeza, porque na verdade, para você usar alguma dessas canetas, a semaglutida, a liraglutida ou Uhum, até a tizepartida, que é a mais recente que a gente tem, que já foi aprovada uhum, né, pelo FDA, pelos órgãos reguladores, pela Anvisa, a gente precisa fazer uma avaliação prévia do paciente, para saber se ele é um paciente que pode fazer uso das canetas, sim. na verdade, Uhum, não é qualquer um também. Por exemplo, se você tem uma suspeita de algum nódulo e algum câncer, não pode fazer, sobretudo câncer de tireoide, não pode fazer a caneta. hum, Se você tem uma suspeita, né, uma comprovação de que você tem cálculos de vesícula, uhum, também se torna uma limitação, sim. porque a gente sabe que, né, existem algumas chances, são poucas, mas existem, de uma pancreatite. Uhum, E aí, quem tem cálculos de vesícula, sobretudo cálculos pequenos, podem ter uma nigração desse cálculo, um deslocamento do cálculo, e a gente uhum. pode ter uma pancreatite aí. Tá?
E aí, então, em função disto, a gente precisa orientar bem o nosso paciente de que quem tem uma gastrite muito forte, uma úlcera, né? Quem tem gastrite, você não indica. Gastrite forte. Forte. É, Tá. gastrite forte. Não, vamos primeiro cuidar da sua gastrite, Sim. né? Ficar bem da gastrite. Aí sim, aí a gente já vai poder usar. Por Uhum. quê? Porque essas canetas, elas têm uma função importante, né? Ela te dá a sensação de saciedade. É como se você já estivesse saciado. Então, Uhum. você sente o estômago. Então, para quem tem uma gastrite, isso pode piorar esse processo. E você Sim. se sentir mal. Entendeu? Sim. Então, tem uma série de coisas. As doses, né, também têm que ser bem orientadas. Sim, é uma responsabilidade. A gente fala muito que hoje, a gente sempre estou conversando com os médicos a respeito da inteligência artificial, a forma como a inteligência artificial até, querendo ou não, direciona para alguns medicamentos. E isso tira um pouquinho da responsabilidade. Quem se responsabiliza pelas indicações? Quem se responsabiliza pelas prescrições, pelas É um risco. orientações, né? É um risco. E eu acho que é fundamental ter esse acompanhamento, porque. E você percebe que tem muita gente assim que de repente. Eu não quero ter acompanhamento, só quero ter o resultado. Tem muito disso assim? O que vai lá conosco, não. Não, né? Não. Obviamente. São pessoas que já têm um conhecimento, né? E com certeza tem, sabe valorizar a sua vida, né? Uhum, Consequentemente, sabe que precisa de um trabalho prévio, né? De uma estruturação prévia do corpo, do organismo, para poder se submeter ao uso da caneta. da caneta. E tem até a questão do pós, né? Que existe vitaminas, algumas coisas assim que se. Exatamente. Então, há necessidade que a gente faça um, Um todo plano, né? um esclarecimento da condição de saúde do paciente. Uhum, Então, a gente pede uma ultrassom, no mínimo, uma ultrassom abdominal, uma ultrassom sim. de tiroide, né? Um Uhum, histórico familiar daquele paciente, né? Todo o uhum, histórico dele, se teve algum processo de problemas gástricos, processo de problemas pancreáticos, né? Enfim, conhece o paciente clinicamente, é importante a clínica toda e o histórico dele. Tudo isso é uhum, importantíssimo para a gente sim. iniciar um tratamento, né, que seja com caneta, sem caneta, mas todo o tratamento dele tem que ser baseado na sua fundamentação clínica e no seu histórico, né? Sim, Tudo isso. Então, em função disso daí, aí sim a gente vai definir a questão do uso da caneta. Vai usar? Não perfeito. vai usar, Uhum, tá? perfeito, perfeito. Falando sobre os principais erros daquelas pessoas que querem emagrecer, existe algum erro assim que você consiga, ou se você queira dar uma dica? Olha, eu vejo muita gente errando, pecando nessa situação. Eu vou fazer aqui o jejum louco, né? Vou fazer aqui como é a dieta do carboidrato, não sei. Tem alguma coisa que você perceba, poxa, isso aqui tem muito aqui, o pessoal tá errando demais nisso. Tem algo que você perceba? Olha, existem, assim, situações e situações, né? Então a Uhum, gente percebe muita coisa. sim. Muitas coisas erradas, muitas Aham, coisas, né, mal definidas, mal orientadas. Existe. Hoje, em função das canetinhas, é tudo voltado para as canetas. aham. Né? O paciente chega lá querendo a caneta, né? E aí vamos fazer a caneta. Ele já chega Já chega se, fazendo isso. já se Doutora, vamos receitando. fazer a caneta. Não, doutora, eu não quero fazer caneta. Tá, Ah, tá. tudo bem. Temos chance de emagrecer? Sim. Antes da caneta a gente não emagrecia? Eu Não tenho é? pacientes meus que emagreceram 30 quilos, 40 quilos sem caneta. Nossa. Sem caneta. Aham. Tudo depende do foco, de você estar bastante mobilizado, bastante motivado. Para mim, a Uhum. motivação é uma das coisas mais importantes no tratamento para tudo, né? Uhum. Para tudo. E a obesidade também. Quer dizer, eu quero chegar ao momento que eu quero ficar, né, com peso saudável, Uhum. então a motivação desse paciente qual é? A gente destaca muito a motivação dele, porque isso se torna uma âncora, entendeu? Para o tratamento da obesidade. E a gente conseguiu, pacientes muitos conseguiram estabelecer isso aí. Agora, é claro que existem pacientes e pacientes. Então, aqueles pacientes que têm problemas emocionais, né? Como, por exemplo, dificuldade de concentração, dificuldade de foco, né? Uhum. O paciente que é compulsivo, o paciente que já passou por várias situações, né, de Uhum. emagrecimento e retorno. Então, isso daí tudo acaba trazendo também aquele paciente que não consegue emagrecer ou quando consegue, não consegue Manter, né? manter.
o seu peso. Isso é Sim, verdade. Por várias razões. entendi. E aí as canetinhas vieram aqui, vieram voltadas principalmente para esse tipo de paciente. Entendi. Elas têm um efeito fantástico nisso. Tá? É. E assim, doutora, você mencionou aqui que você realizou nutrição ao mesmo tempo que medicina. E a gente conversando aqui também, sabe, você mencionou também a importância do trabalho em equipe, do conjunto da obra, né? Eu queria entender um pouquinho, até uma dúvida minha, né, a Hum, respeito da diferença. O que que o médico nutrólogo, a nutricionista, qual que é o papel de cada uma aí na resolução aí desse paciente? Isso. Veja bem, na nossa clínica nós trabalhamos com uma nutricionista. Né? Uhum. Temos lá duas nutricionistas que a gente trabalha em conjunto, né? Sim. E aí, no caso, por exemplo, o paciente chega, pode ser para mim ou para Uhum. tem pacientes que marcam até com a nutricionista Sim. e pacientes que marcam comigo. Nesse caso, a gente faz os encaminhamentos dentro daquilo, né, do qual a gente tem o foco. Então, no caso do médico, né, faz toda a parte clínica, né, Uhum. uma avaliação clínica global daquele paciente, em todos os sentidos, dos exames completos, né, da avaliação de doenças possíveis que ele tem. Porque, na verdade, às vezes o paciente chega comigo para emagrecer, eu Sim. chego lá, faço diagnósticos seríssimos dele Hum, de câncer, por exemplo. Quantos caramba. cânceres já diagnostiquei na clínica? Com uma Uhum. simples ultrassom de tireoide, uma Uhum. simples ultrassom de abdômen. Sim. É muito comum isso, né, acontecer. Uhum. E claramente que a gente busca no paciente, como a gente busca toda uma saúde dele, a gente também encaminha este paciente. Se o senhor tem um PSA alto, olha aqui, o senhor precisa ir ao urologista, né? Uhum. Porque muitos dos nossos pacientes nunca nem foram ao urologista. Ou ainda, né, já foram, mas esqueceram. Sim. Não sei quantos anos sem ir ao urologista. Aí Sim. lá a gente incentiva, cobra, não precisamos ir. Seu PSA já deu alterado, vá lá, entendeu? Quando possível, a gente encaminha para algum colega, né, que a gente conhece, enfim. Assim como também faz uma avaliação cardiorrespiratória, cardiovascular, eu mando para o cardiologista, entendeu? Legal. Então, a gente faz uma avaliação bem completa desse paciente, tá? E Legal. aí, em cima disto, claro, a, a nutricionista, né, ela tem algumas limitações nesse sentido, né? Então, Uhum. a gente pede as ressonâncias, o paciente que tem queixas, por exemplo, né, de enxaquecas, pede-se a ressonância desse paciente também, Uhum. porque eu faço a clínica médica também. Então, a gente tem essa propriedade de fazer tudo isso. E, em cima disso, então, é que a gente faz o tratamento dele, no caso. Tá? Então, aí eu mando para o nutricionista. O paciente chegou com todos os exames, né? A gente avalia todo ele, faz uma avaliação também física completa. Uhum. Nós realizamos vários exames na clínica, realizamos, por exemplo, a bioimpedância, realizamos também a dinamometria, realizamos também a calorimetria para avaliar, então, a necessidade energética dele, tanto em repouso quanto tanto em movimento, para a Uhum. gente poder fazer o cálculo da alimentação dele. Sim. E ele passa, então, para a nutricionista. Aí, Entendi. nesse momento, a nutricionista, então, né, faz todo esse cálculo da dieta e a prescrição da dieta completa para o paciente. Pronto, perfeito. Eu consegui entender É que assim. é realmente a gente está em Então, então há um casamento, um né, casamento. nutricionista e o nutrólogo, o médico clínico, se for o Uhum. caso. No meu caso, eu tenho a clínica e faço também a parte da Está nutrologia. tá em época de Isso. Copa do Assim Mundo, como também o psicólogo, né? O psicólogo aí também é importante nesse Sim. processo, tá? Lá na clínica, infelizmente, a gente não tem o psicólogo. Uhum. Até porque a gente não tem as instalações, né, suficientes para colocar um psicólogo. Mas o psicólogo também é um elemento importante nesse Importante. tratamento. E Perfeito. às vezes até o psiquiatra, Que né? Quando há bacana. Que necessidade. legal. Que eu percebo. Aí a gente encaminha, o senhor tem que Aham. procurar um psicólogo. Olha, a Unimed tem também, né, esse atendimento e tal. Não, olha, o senhor vai, então ele faz tudo isso. Essa preocupação de uma forma integrativa, né, da Integrativa. saúde, né? Por exemplo, a gente também avalia lá a qualidade do sono do paciente. Muito É. paciente tem dificuldade de sono, Não tem aquele exame que a porque pessoa dorme, que é o não, né? Biologix. Não, não. Essa é a polissonografia. A Sim, polissonografia que tu tens no hospital, nas clínicas. sim. Lá nós temos um exame, que é o Biologix. Tá? Hum. O Biologix já se utiliza um oxímetro de alta resolução, tá? Aham. Em que ele coloca esse oxímetro no dedo, Uhum. tá? E conecta com o Bluetooth dele, com o Hum. programa,
né? E aí faz a Esse avaliação. é, o oxímetro se comunica com o programa. Esse programa vai via internet até o Instituto do Coração de São Paulo. Inclusive foram eles que criaram Uhum, esse Biologics, né? legal. Juntamente com a USP. E aí lá avalia a apneia do sono. Então, nós temos Hum, pacientes, por exemplo, que tinham situações de pressão arterial altíssima durante o sono, aquela né? pessoa fica Não roncando, né? dormia direito, acordava extremamente cansado, Aham. aborrecido e irritado no outro dia. E, Estressado. logicamente, que não produzia bem, né, o Sim. seu trabalho. A concentração dele também, olha, né? E, consequentemente, lógico, que isso afeta tudo, inclusive a capacidade dele, né, aderir ao tratamento, né, e ter sucesso no seu tratamento. Vamos fazer a polissonografia. Fizemos Entendi. a polissonografia do paciente. A apneia é elevadíssima em alto grau que ele tinha. Que é a apneia, doutora? É aquela parada respiratória durante o sono. Entendi. É aquela parada. E aí, Essa apneia, então, ela aquele precisa ser engasgo, corrigida. tipo assim, um Isto, engasgo. às vezes você acorda pensando que está engasgado, né? Uhum, Tem uma espécie de refluxo, às vezes também tem um refluxo. entendi. E aí o paciente pode, né, até complicar a saúde dele, né? Uhum, Complica a saúde do paciente. Complica, ele pode morrer, ele pode ter um sim, AVC, ele pode ter uma hipertensão grave, como tinha ela, né? Ele pode ter uma parada cardíaca, tudo isso ele pode. Ele nem entendi, imagina que uma apneia, né, pode ocasionar tudo isso. entendi. Então, ele precisa também cuidar desta apneia. Aí a gente encaminha, no caso, para uma fisioterapeuta responsável, né, tem especialidade nessa questão da apneia, e ela Uhum, então vai fazer lá os procedimentos corretos, como o uso, por exemplo, do CPAP entendi, para o entendi. paciente. O que é o CPAP? É aquele aparelhinho que você coloca no rosto Aham. para forçar um pouco a respiração dele, né? O Hum, próprio aparelho ajuda você a respirar. entendi, E, entendi. consequentemente, você não tem mais a questão da apneia do sono. E o obeso Interessante. tem esse problema da apneia do sono. É, Quando ele emagrece, some, é uma desaparece. doença que ela vem junto com a obesidade Também, também. Na também. maioria das vezes, né? Sim, Grande é. parte. Eu ia falar que. Porque aí ele apresenta também, né, a gordura, Aham, né, nas vias aéreas aqui, e pode sufocar, sim, estreitar a passagem do ar, né, entendi. através dos Aí tem a brônquios dificuldade, e né? dificuldades de respirar. Por outro lado, também, o grande obeso, ele diminui mais aqui né, a amplitude do pulmão, e ele Uhum, tem dificuldade de expandir esse pulmão, porque o diafragma sobe em função da pressão causada pelo excesso de gordura abdominal. entendi, entendi. Doutora, eu ia falar aqui a respeito da. Estamos em época de Copa do Mundo, eu imagino que é um time, né? Um toca pro outro e o objetivo final é a resolução, é o emagrecimento, é a saúde do paciente, né? E é muito, muito bacana poder. Acho que algumas pessoas elas não entendem, né, a importância desse contexto, né? Com certeza. Dessa dinâmica toda, né? Às É, vezes querem fazer uma dieta ali numa inteligência artificial, né? Ou querem fazer uma é. dieta pronta ali, e aí tem sérios riscos de não responsabilidade com a sua É saúde. o caso da pressa, né, da agonia, logo de fazer alguma coisa, entendeu? Exatamente. Apressadamente. Eu digo pro meu paciente, eu te levar-te anos para chegar aqui. Pois é. Levar-te quanto tempo que tu estás obeso? Ah, É. 5 anos, 6 anos. Então vamos esperar um pouquinho, né? Sim, Vamos fazer tudo direitinho para poder a é gente fazer o verdade. tratamento. Porque tem uns que chegam lá, e doutor, e aí o meu remédio? Calma. Vamos fazer todos os seus exames primeiro, para a gente chegar a qual a medicação, qual o procedimento, qual o protocolo que a gente vai adotar para o seu caso. Perfeito, Aí perfeito. eles começam a entender que a coisa não é assim, não é? É, coisa não é brincadeira, não. Tá com a doutora Diana Catauaçu. Doutora Diana, você mencionou aí, acho que numa conversa anterior, que você já foi professora aí na professora de médicos, né? Seria Não, assim? é professoras do curso de nutrição, Ah, do curso de nutrição, as perfeito. nutricionistas. As nutricionistas. Mas hoje você também exerce um papel de educação, né? Apesar de na iniciativa privada, mas hoje você tem as suas redes sociais, né? Onde você trabalha lá com vários tipos de conteúdos, até aqui, né? Toda vez que a gente se dispõe a trazer conteúdos relacionados à nossa experiência, a gente está educando, né? Então, você tem sido muito
recorrente nas suas redes sociais com o processo de educação, trazendo novidades, conteúdos, vários formatos. Hoje, você se vê apenas como médica ou essa função de educadora de saúde no digital? Como é que tem sido essa dinâmica nesse mundo onde você fala ali e fala para milhares de pessoas, fala para milhares de pessoas te escutando você? Que assim, tem os médicos, eles vão lá na palestra, falam sobre os casos, falam sobre os casos clínicos, e lá na rede social, até uma preocupação, né? Eu vou já falar a respeito. Na rede social você fala para milhares de pessoas. Você está educando milhares de pessoas. Como é que você se enxerga aí nessa nova jornada? Olha, eu acho que a rede social tem esse grande benefício, né? Como tudo na vida, nós temos o lado positivo e o lado negativo das coisas, né? E a rede social, eu acho que, em termos de positivo, tem isso. Quer dizer, a capacidade que a gente tem de fazer uma abrangência maior de pessoas, né? Que possa, então, despertar a questão da necessidade de melhorar a sua alimentação, para poder trazer, né, bons benefícios para a sua saúde e, consequentemente, também cuidar da saúde dele. Então, a gente começa a um despertar, né? A um Uhum. despertar através das redes sociais. Então, eu acho assim, isso muito fantástico, visto? E eu acho que é a grande benefício que a rede social traz na Sim. área, sobretudo, da saúde, né? Eu Uhum. percebo isso, né? E as pessoas passam a ter uma maior consciência, né? Das necessidades de ir ao médico, de fazer os programas Sim. de prevenção. Isso Uhum. realmente trouxe de bom um benefício muito grande para a população de um modo geral, que se interessa também pelos Sim. assuntos, não é verdade? Verdade. Porque a rede social está aí, né? Tu pode ver desde as dancinhas, né? Pois As gracinhas e, né, as fofocas, é né, verdade. sociais, né, e Aham. tudo, mas a parte médica, eu acho que trouxe uma contribuição muito grande e enorme. E isso é favorável, porque o paciente já chega norteado, tendo aquele Uhum. norte, entendeu? E também tendo já algum conhecimento sobre o assunto. Eu acho muito interessante quando o paciente Uhum. chega comigo e começa a falar do assunto, né? De uma Sim. forma assim, até entendendo já um Uhum. pouco, e isso é muito bom, né? Eu acho Legal. excelente quando ele chega já falando um pouco disso. Pô, bacana. É. E assim, a nossa preocupação, né? Quando eu falo também, é muito positivo, porém tem um lado ruim que é justamente trazer autoridade para quem de fato não tem conhecimento técnico, né? Por isso que a proposta do Médico em Alta, ela é uma proposta de justamente trazer o foco para o médico, a evidência para o conhecimento técnico do médico, um profissional que tenha reconhecimento e que tenha know-how técnico para poder produzir esse conteúdo. Né? Então, a nossa principal preocupação, por isso que a gente tem essa dinâmica, tem construído isso, e dos bons profissionais, né? Porque às vezes acontece justamente até algumas dinâmicas a respeito de alguns conselhos, falar assim, poxa, os nossos conselhos nos privam, né? E o restante do mundo fala sobre aquele assunto, né? Digamos, nutrição, né? Todo mundo, o influenciador pode falar sobre o assunto, né? De nutrição, de Isso é dieta, de verdade. comida, né? E aí, às vezes, o profissional, ele E é um... nem entende, não sabe quase Pois nada, é, ou, sei lá, aprendeu no próprio Instagram da vida, né? aham, pega um roteiro ali, né? Isso Exatamente. é uma verdade, isso é uma preocupação e eu acho que é uma reivindicação, inclusive, do profissional, né? Uhum. Por que que a fulana de tal pode falar, né? Sim, Discutir, colocar exemplos, né? Tem, né? Eu era assim, agora eu estou assim, assado, inclusive. sim, E eu, como exato. médica, né, entendo do assunto, que posso fazer um direcionamento correto do paciente, Aham. não posso fazer isso. E assim, justamente, influenciadores. Teve vários casos de pessoas influenciadores, né, digitais, que eles estavam fazendo, por exemplo, resolvi ser vegano, por exemplo. Aí foi Uma onda de uma vegano, onda né? de veganismo, e aí depois ela descobriu que aquilo estava prejudicando a saúde dela, e ela ficou escondida ali, né? Não, não vou É, revelar que eu saí aqui do veganismo por causa para tratar a é, saúde. Aí, aquelas pessoas que foram influenciadas, será que elas não estão sendo prejudicadas por com essa certeza, influência? com Né? certeza. Então, essa que é a dinâmica. Porque, na verdade, por exemplo, você se você quer ser vegano, tá? É uma escolha, Uhum, mas vamos ter cuidado com alguns aspectos nutricionais. Então, é muito comum o vegano, por exemplo, ter anemia, né? uhum, Anemias grandes por causa da deficiência de ferro, que é, né, a sim. alimentação vegana. Tem pessoas que procuram esse acompanhamento? Muito, É. tem sim.
que querem saber como é que estão, quais as orientações que a gente pode dar para ele, Ah, no legal. sentido. Tem sim, bastante. Bacana. Pacientes assim, viu, que se preocupam com esse aspecto. Sobretudo aquele que já está com algum sintoma, né? Uhum. Perda de peso, cansaço fácil, fadiga, dificuldade de memória, né? Sonolência. Aí a Sim. gente vai fazer o exame, ele está com uma bruta anemia. Eita. Entendi. Doutora, existe alguma idade assim que é mais difícil para perder peso? Existe assim um Com mito? certeza. É, ou É. é verdade Não, não, mesmo? existe sim. É. É. À medida que você envelhece, que você vai aumentando, portanto, né, a idade, as dificuldades são maiores, por vários Uhum. motivos, né? Um dos motivos mais importantes e que quase sempre as pessoas não atinam para isso é a questão da massa muscular. Uhum. Né? Então, a partir dos 30 anos, tá, existem algumas orientações nesse sentido, que você perde 1% da massa muscular ao ano, se Uhum. você não faz atividades físicas de resistência, como é o Uhum. caso da musculação. Sim. Então, consequentemente, uma pessoa de 50 anos que não faz nenhuma atividade dessa já perdeu 20% da sua massa muscular, Uhum. né? Consequentemente, tu vai ter vários sintomas disso, Sim. inclusive cai a tua taxa metabólica. E Entendi. aí você tem menor capacidade de queima, consequentemente, maior facilidade de engordar. É Entendi. uma delas. Sim. E aí teve até aquela situação falando sobre aumento de massa muscular. Aquele, acho que é Gunning, alguma coisa assim, que ele tomava anabolizante, né? Ah, sim, E aí teve um problema cardíaco, né? sim. Mas além do anabolizante, tem a parte da suplementação. A suplementação, ela prejudica, porque tem aquela dinâmica, não é anabolizante, é suplementação, né? Existe algum controle? A pessoa pode tomar, eu vou tomar aqui porque meu colega tomou, né? Uhum. Você faz também esse processo de suplementação ou você não gosta de Não, veja suplementação? bem, a suplementação ela vem em função de determinadas limitações no paciente. Então, por exemplo, pacientes que podem fazer uma alimentação correta, uma alimentação com uma concentração excelente de proteínas, que é o que a gente preconiza para aumento de massa muscular, etc. Esse é um paciente que se ele não quiser fazer a suplementação, ele não faz. Uhum. Né? Mas também tem um paciente que a gente precisa estar avaliando aí, é que vem a questão da avaliação, não é verdade? Sim, Eu posso fazer a suplementação? Depende, depende. depende. Eu já tive pacientes meus que chegaram comigo na clínica querendo fazer suplementação, Uhum. tá? Queria sair de lá já com a suplementação. Eu disse, Sim. não, não, vamos fazer todos os seus exames, Uhum. tá? Quando eu vi o paciente tinha uma insuficiência renal crônica, Meu Deus. considerada grave. Uhum. Era tão grave a insuficiência renal dele que eu encaminhei imediatamente a pedir para a mãe levar o Uhum. paciente para o nefrologista, né? Sim. E aí esse paciente quase que em termos de 60 dias estava fazendo já o seu transplante renal, para Nossa. tu ver a gravidade do Aham. processo. E a E- mãe chegou lá dizendo que ele precisava ganhar peso e que precisava ficar forte, ah, porque ela achava que ele estava desanimado, triste, porque não tinha massa muscular. Olha lá. entendi. Por isso é. Agora, aquela mãe não percebeu que esse paciente estava assim? Não, não percebeu. Aham. Tanto faz que ela me disse, doutor, meu filho fez o transplante e agora ele está outra pessoa. Claro, ele era É, um doente de renal. E a família não se atinava para isso. tinha um sintoma ali que era leve, né? Ou pensava que esse sintoma era referente a outra situação, né? Desânimo e tal, tá? Entendeu? Era Tá, isso. tá desanimado, tem que tomar um. Achava que era o jeitinho dele, ele tem um jeitinho triste e tal, um jeitinho mais introvertido, né? Nada, ele tinha Ou, um tal de uma insuficiência é renal verdade. crônica por lesões renais, né? Que levou ele. Aí não sei te informar direitinho Aham, como sim. aconteceu isso, né? Uhum, Porque eu imediatamente me preocupei demais com ele, mandei imediatamente ele com o nefrologista para uhum. fazer logo todo o encaminhamento necessário. Para tu veres como é que chega as coisas. Eu ia falar aqui que às vezes vê a criança, vê a pessoa assim desanimada, sonolenta, dá um remédio para verme. Vermezinha, né? Exatamente. Mas não, podem ser diversos sintomas, é por isso que Pode. é importante acompanhamento A médico, né? medicina, ela é complexa por isso, tá? Por Uhum, isso ela se torna complexa. Pode ser uma anemiazinha simples? Pode. Uma verminosezinha? Sim, pode. Mas pode, também pode ser uma coisa muito mais grave, que era o que caso. você não tem noção, não é? Das coisas que Uhum, acontecem. Então, não é assim, ele está desanimado porque tem verminose. Vamos dar vermífugo e vamos fazer o antianêmico.
Não, Uhum. vamos fazer a avaliação necessária para chegar a um diagnóstico. Ah, não, ele está todo perfeito, tá? Tudo perfeito, tá? Então, sim, tá aqui, apareceu uma anemiazinha aqui, vamos cuidar da verminose. Teve algum caso que lhe marcou assim de uma forma um pouquinho mais, digamos assim, você tem todo esse tempo de carreira, mas teve um caso, São tantos casos. são tantos, né? Mas tem um que impactou, né? Foi, Que é isso que muito isso. impactou. Olha, a gente fica assim surpresa quando o paciente chega conosco, né, para fazer um determinado procedimento simples. O senhor está Uhum. bem? Tudo ótimo, não sinto nada. Não, não sente nada. Quais são suas queixas clínicas? Não, não tenho clínica, não tenho queixa nenhuma, estou assim, assado, cozido. Aí eu começo, né? Que tal o senhor sente alguma coisa na cabeça, na Uhum. respiração? O sono tá bom? O sistema digestivo, como é que está funcionando? Tá Sim. adequadamente? Aí ele começa então a pensar e Aham. começa a falar. Mas esse quadro foi impactante por quê? Porque o paciente jovem Uhum. chegou conosco lá com mais ou menos, acho que ele tinha uns 25 anos por aí, querendo ganhar massa muscular. Também. É, tem muito isso, né? De Entendi. querendo ganhar massa muscular. É onda. E aí, esse paciente, aparentemente bem, né? Com aspecto bom, Uhum. muito bom. E vamos fazer os exames primeiro, para depois a gente, então, né, Sim. fazer a suplementação. Uhum. Esse foi o outro caso, além desse que eu já te falei da insuficiência renal. Sim. Vamos fazer, bora, vamos fazer. E aí eu peço, né? Ultrassom da tireoide, Aham. ultrassom da, da- do abdômen, porque são exames simples, né? Uhum. Relativamente simples, sem risco nenhum, porque nem sequer Sim. tem radiações, né? Uhum. Barato, Sim. custo baixo, e que você identifica doenças sérias e graves. Foi o caso desse paciente. Olha, primeiro, é um paciente masculino, né? Uhum. Masculino. E aí nós fizemos então a ultrassom. Quando a gente viu, esse paciente apareceu com um nódulo de tireoide, tá? RED5. O que significa RED5? Quer dizer, é um nódulo altamente suspeito. Nódulo já de uns 3, 4 centímetros de nódulo. É um nódulo Uhum. grande Uhum. e já altamente suspeito. É raro, né, ter tiroidopatias em pacientes do sexo masculino. É muito mais raro do que nas mulheres. As mulheres são muito mais frequentemente têm isso. E mais jovem. E tem o Uhum. processo daquele, né? Suspeita de um câncer. E aí pedimos a Uhum. punção com biópsia, Sim. comprovou câncer de tiroide, carcinoma, tá? De um paciente jovem, e se eu não tivesse feito a ultrassom, esse Sim. paciente ia escapar, né? Com aquele nódulo que eu não sei quando é que ele iria, então, fazer o diagnóstico. Já um nódulo Pronto. grande, com quase 4 centímetros. Mandei ele para o cirurgião de cabeça e pescoço, ele fez a cirurgia, tirou a tireoide, né? Que nesse caso é o procedimento, e ficou, logicamente, utilizando ali os hormônios, né? Através da via oral. Pronto. Uhum. O paciente salvou a vida dele. Que Isso. bom. Então, isso impacta a gente quando a gente salva a vida de alguém que chega lá simplesmente para fazer alguma coisa conosco, tipo emagrecimento, Uhum. ganho de massa muscular. E aí a gente não fica nisso. Não, vamos Pronto. avaliar você, vamos ver como é que você está. Não sinto nada, doutor, eu estou ótimo, estou bem, mas vamos avaliar, mesmo assim, Doutora, não é? o que a gente sai daqui, né, com uma reflexão, né? O cuidado Que tem que, que ter que com a tem que ter saúde. com a saúde e O com a. outro, olha um outro caso muito Ah, impactante também. Eram sim, dois, o irmão com o outro. Aí o outro chegou, o outro era gordinho, né? sim. Sobrepeso, obeso, já estava obeso. Uhum. E o que foi com ele era magro, Magro. magro, né? Ativo, né? Fazia Uhum. muita atividade Atividade, física, aham. perfeito. Aí esse não ia fazer a consulta. Quem ia Uhum. fazer, ele levou o irmão para fazer a consulta. Sim. Tá? Aí eu, tá, tudo bem, fiz toda a consulta com o irmão e tal, pedi vários exames, né? Falei, eu converso bastante, mostro a importância, tudo, porque é nessa hora que a gente pode falar, né? Incentivar o paciente a aderir ao tratamento. Então a gente aproveita e fica falando, Sim, né? verdade. Eu digo que eu falo mais do que outra coisa. E aí o paciente, é aí do lado só escutando. Daqui a Aham. pouco ele diz, doutora, a senhora está pedindo tantos exames, né? Então, bora fazer os meus? Eu Uhum. quero fazer, Uhum. tá? Tá, vambora fazer. Tá, tudo bem. Aí eu peguei, pedi todos os exames. Foram embora.
Na época ainda existia aquele Socor, né? Hum, Ali na Gentil, se eu não me sim. engano, era o Incor, parece na Gentil. Aham. Tá começando. Eles foram lá. Daqui a pouco, eles voltam. 60 dias depois, 30 dias depois, por aí. 45 dias. Volta outra. Doutora, a senhora não sabe o que aconteceu. O que foi? O meu irmão foi lá pro Incor, fez todos os exames e ficou perfeito. Tudo perfeito ele, tá? Não deu nada. Só precisava emagrecer, tá? Uma pressãozinha que estava se alterando, Aham. mais nada. Eu fiquei no Incor. Deu problema coronariano e Olha. ele operou. Naquela época não tinha o stent, não. Uhum. Tinha que fazer a revascularização coronariana. E Sim. ele fez. Ponte de safena e tudo. Olha Um aí. rapaz de 35, 38 anos. Uhum. Tá vendo? A questão visual, né? Ela não, ela, o médico, a gente conversa muito com os médicos, eles falam que tem que ter uma avaliação clínica, visual, Hum, de ter ali aquela percepção, mas somente o visual ele não vai definir, né? Magreza também, ó, tem o esse era obeso, né? magro. Mas também tem a Quer magreza dizer, tinha um peso adequado, adequado. né? Adequado, mas também não Mas só significa tinha que, olha lá, aí ele né? tinha, tá? Um histórico familiar já de cardiopatias. Ele Uhum. foi fumante, tinha parado de fumar, mas foi fumante. Então pronto. Olha, você aí que tem você pensa assim, olha, eu não quero emagrecer, eu não quero trazer nenhum resultado de emagrecimento, mas é importante ter um cuidado, acompanhamento com o nutrólogo, né, para poder ter uma dimensão geral sobre tudo que você tem, né? Toda nutrientes, né? Tudo isso é importante. Toda a parte clínica, né? É. Para que você tenha esse processo saudável, né? Então, É, não quer dizer que a pessoa que esteja se sentindo, né, aparentemente bem, que esteja saúde, saúde completa, né? Saúde completa. integral. Não. É o processo de prevenção, né, doutora? Que é o que você tem sendo especialista aí ao longo dessa Então, sempre que jornada. possível, deve fazer um exame. Aham, É muito sim, importante. É muito importante, perfeito. porque aí você evita de ter doenças graves, né, com custo enorme para você, para a família e para o próprio sistema de saúde, né? No caso do governo ou os próprios planos. Não é verdade? Perfeito, É. perfeito. Às vezes o plano fica chateado com a gente porque a gente faz alguns exames a mais. Tá? Mas ali eu posso estar prevenindo doenças muito graves que vai trazer um custo muito mais alto para o plano. Não é Uhum, verdade? sim. Porque aí você faz uma ultrassom, uns exames de sangue. É, Agora, vai chegar um paciente com câncer, por exemplo, ou uhum, vai chegar um paciente que precisa ser revascularizado. sim, Um custo altíssimo para o plano. Não é verdade? E às sim. vezes o plano aborrece com a gente, porque a É, gente pede bicho. alguns exames. Deixa quieto, doutor. Isso aborrece. É, Oh, ficam às meu vezes Deus. criticando, sabe? É, Entendi, entendi. mas só que a gente pega, salva muitas vidas. É verdade. Isso Né? é o Eu mais eu acho que a importante. gente já salvou muitas vidas. Tá? É. E às vezes a gente fica até gratificada quando o paciente liga para a gente. Eu já tive isso aqui. O paciente ligando para a gente, agradecendo, entendeu? Uhum. Digo, não, eu só fiz o meu papel. Eu Eu não fiz vejo lá além nas do meu suas redes papel. sociais. Eu não fiz mais do que isso. Uhum. O meu papel é esse. Sim. Não, doutora, mas a senhora salvou a vida do meu filho, a senhora Ah, salvou a vida do meu marido, a senhora identificou isso, identificou aquilo, coisa que ele nunca pensou que tinha. E não vai ter eles como né, num processo de emagrecimento, a gente faz tudo isso. sim. Né? Então a gente precisa, na verdade, né, ver o indivíduo como um todo, né, de forma integral, e não apenas que ele quer emagrecer. Não, não Interessante. é assim. Né? A gente Verdade. precisa ver ele como um todo. Sabe? É. Desde o sono, a capacidade dele de controle do estresse, o histórico dele, as doenças que ele já teve, né? Enfim, o histórico da família. A ver se Aham. você identifica isso, pelo histórico familiar. Sim. Que aquele paciente é um paciente de alto risco e que, quem sabe, ele já está com algum problema. Mesmo Uhum. às vezes nem tendo características físicas que possam justificar. Mas aí a gente faz o Perfeito. exame e já mostra para ele: olha aqui como tu estás. Uhum. Né? Na prática, olha, tá aqui, é fato, né? Não é achismo, é a ciência, né? Doutora, você falou a respeito da forma, a gente falou aqui, na verdade, da forma como o pessoal tem
sido grato, né, a tudo que você fez por essas pessoas, por esses pacientes, e a gente vê muita reflexão na sua rede social lá no Instagram. E aí surgiu uma dúvida. A Único ela atua, né, com a sua dinâmica, a sua estrutura da rede social. Essa virada de chave, que você achou que teve a questão do posicionamento dentro da internet? O que você percebeu nesse processo? Porque, assim, dos médicos que a gente conversa, na maioria das vezes a gente tem atendido médicos de autoridade, médicos que têm longa jornada e longa carreira. E o que eles falam muito é que antes tinha-se o pensamento de dizer, olha, quem fala muito ou quem faz muito marketing não é um bom médico. Antigamente era essa a imagem. E justamente a gente falou aqui que, na verdade, nós temos que tirar esse estigma, né? Por quê? Porque eu acredito que é preciso dar mais voz para os bons médicos, né? E como é que foi essa virada de chave aí na parte do marketing, né? Da rede social, da publicidade? Publicidade no modo de falar, né? Você sabe que realmente a gente, às vezes, o médico mais antigo, né, como eu, tem um certo receio de começar, né, Uhum, no Instagram. E eu tinha esse receio, tinha. E levei muito tempo, acho que eu deveria ter entrado antes, né? Levei muito tempo para aderir a esse processo. E aí o que que a gente percebe? É que o nosso paciente, ele também acaba valorizando você pelo uhum. fato de você, eles consideram, né, que você tá mais moderno, entendeu? Aham. Que você é um médico que Atualizado. atualizado e que você está utilizando-se de ferramentas mais Uhum, atuais, sim. né, em relação a isto. E ao mesmo tempo vem a questão de você, como você bem colocou logo no início, né, Uhum, a possibilidade de você atingir um número amplo de pessoas uhum. que há algum tempo não conhecia. Tem gente que chega lá e diz, doutora, é a primeira vez que eu venho com nutrólogo, nunca ouvi falar dessa Olha. especialidade, Uhum, entende? Então, isso traz que a gente está chegando a um número maior de pessoas, né? certo. E que podem estar cuidando da sua saúde. Então, eu vejo realmente que o Instagram, ele traz esse benefício grande para a população de um modo geral. Então, talvez uma pessoa que nunca tenha tido acesso, né, a um nutrólogo, e aí ele começa a ver a importância e a necessidade a partir dali, daquela leitura. E essa é uma coisa que não tem volta, né? Não tem É. volta. Aham, Ou você se integra, ou você fica fora, é entende? verdade. Então, aí eu passei então a usar, a utilizar o Instagram, e agora eu já tenho uma certa mais facilidade. Realmente tudo é o começo, É né? verdade. Tudo é o começo. A gente começar, né? Acha difícil, né? Fica um pouco encabulado. Isso é natural, né? Porque é uma coisa nova. Mas eu acho que sim, eu acho que é importantíssimo o médico estar, sim, e o médico mais do que nunca, porque aí você consegue fazer coisas boas para a população, né? Uhum. Não é as dancinhas, né? As gracinhas, né? As fofocas Sim, que aparecem, né? Que o pessoal também se também diverte, gosta. gosta, tudo bem, né? Mas também ele vê uma coisa útil, né? Uma leitura boa e É. traz algo importante para ele, com certeza ele vai aderir. A gente adapta muito ao perfil do médico, né? A gente tem uma dinâmica com os médicos que a gente adapta muito ao perfil. Tem médico que já gosta muito de ter aquela exposição, né? Tem médico que não, e aí a gente vai adaptando também a esse princípio. Doutora, que bom que você tá gostando aí dessa fase, né? De atualização, É, né? Desse, assim, desse aí processo. você se sente até mais atualizado, né, com os recursos atuais. Isso é bom para o médico também, né? Sim. E uma outra coisa muito boa do Instagram, né, e das redes sociais, e também do acesso, né, aos Uhum. recursos da internet, são os cursos que você faz. Sim. Os cursos. Sim, tem cursos excelentes. Isso. E que, algum tempo atrás, para a gente fazer um curso desse, nós tínhamos que deslocar-se até São Viajar. Paulo, né? Sim. Ficar lá vários dias, com uma Aham. despesa imensa, né? Para quem não tem, né, um apoio Sim, lá sim. na cidade. E isso trazia transtornos para a gente, até né? Tinha que deixar a família, enfim. Aham. Hoje, você faz um curso, por exemplo, e você faz esse curso a hora que você quer. De É, madrugada, por exemplo, né? Às vezes eu acordo de madrugada sem sono, eu vou é. estudar, Olha aí, entendeu? doutora. Pego, faço meus cursos, entendeu? Uhum. Tenho pelo menos 2 ou 3 cursos fazendo ao mesmo tempo. Olha, É.
Que Tem. legal, Eu que tenho o bom. curso de tricologia, como eu te falei, né? Tricologia. Que é um curso em que eu passei a me interessar, porque a segunda queixa maior do nosso paciente, além da fadiga, né? A Uhum. primeira queixa é a fadiga que ele sente, que ele apresenta, a queda de cabelo. Queda de cabelo. E agora, com o uso do Monjaro, isso é frequente. É uma efeito colateral, é? Efeito colateral do Monjaro e da cirurgia bariátrica. Tá? Os Hum, pacientes de cirurgia bariátrica que vão ao nosso consultório têm essa queixa, tá? entendi, Queda de cabelo. entendi. Aí, lá na clínica também tem essa dinâmica de cuidado. Vai ter, né? Vai ter. Ah, Eu então ainda estou pronto. fazendo o curso, Novidade. se Então Deus pronto. quiser. Mas Ainda estou, pelo menos 30% do curso eu já consegui fazer. pronto, a gente já está colocando como Já com uma, novidade aí, já, ó, já vai uma ter. novidade, né? Tá Então, certo. pronto, doutora, a Olha, gente está chegando ao fim, tá, desse podcast. Foi uma conversa bem, a gente bem conseguiu. informal, né? É, É, exatamente, mas trouxe bastante conhecimento, trouxe bastante conteúdo para o pessoal que está aí. Para mim também, eu aproveito muito, olha, doutor, então aproveita, aprende, né? aprendo Olha, muito. um outro exame que também eu até acabei esquecendo de Aham. falar, que a gente faz lá na clínica, é o de sequenciamento genético das bactérias intestinais. Como Né? é que foi? Até porque esse exame, Exame ele é super importante porque uma das queixas muito grandes que eu tenho na clínica é em relação à disbiose, de biose, disbiose, disbiose. que é o desequilíbrio das bactérias intestinais. Né? Uhum, Então, o paciente fica com queixa desde azia, desde sensação de empachamento, sensação de flatulência intensa, né? uhum, Dores abdominais, ansiedade, humor, né? uhum. Oscilação de humor. Esse paciente ele pode ter um problema de disbiose, com certeza. Sim, Ele deve ter esse problema de disbiose. E aí, paciente com diarreia, constipação intestinal uhum, crônica, longa, né? sim, Paciente com esse perfil, é um paciente que pode ter um quadro de disbiose intestinal. E o paciente com dificuldade de emagrecer também. Olha, nossa. foi um caso bem interessante. O paciente Aham. chegou lá comigo, disse: Olha, doutor, eu já fiz semaglutida, eu já fiz a TC Tudo. partida, e aqui é o Monjaro, né? Sim, Eu não consegui perder peso. E aí? Vamos lá, vamos conversar. E ela foi conversando, conversando, conversando. Possivelmente você tem uma desbiose intestinal. Vamos então investir. investigar isso aí. Aham. Investigamos, realmente a paciente tinha desbiose. Nós fizemos então o tratamento adequado para ela e essa paciente emagreceu no mês 5 quilos, sem Monjaro, sem nada. O que ela estava tendo de dificuldade Exatamente. com uma avaliação. Porque o que é que aconteceu? Ela equilibrou as bactérias e o próprio organismo dela, então, passou a responder de uma forma assertiva, né, fazendo com que ela emagrecesse. Pronto. E é isso, doutora. Muito obrigado. Muito obrigado. Você pode ficar à vontade para poder falar a respeito da sua clínica, do seu Instagram, enfim. Fica à vontade para poder falar o que quiser. Fica à vontade. E aí a gente vai. Bom, a gente gostaria de agradecer muito, né, as nossas clientes, né, que Uhum, têm colocado o aspecto positivo que ela observou na nossa clínica, né, do nosso atendimento também, né, e que acompanham a gente na rede social, né, e a gente gostaria de agradecer muito a essas pessoas, porque cada depoimento desse que você faz é incrível como isso reflete em outras pessoas, né, e muitas pessoas que ainda estão, né, com dificuldades de emagrecer, de começar um tratamento novamente para o emagrecimento, ela começa então a se estimular pelos seus resultados. Então é muito bom esse tipo de depoimento que vocês dão, além de, logicamente, de todo o segmento que vocês dão a todo o nosso trabalho que a gente desenvolve no Instagram. Vocês sabem que não é fácil, né? Porque a gente atende muita gente na clínica, né? Eu atendo ainda bastante, né? Bastante pessoas na clínica e ainda mais ainda fazendo o Instagram. É uma luta e ainda mais fazendo cursos. Então não é fácil a gente fazer todas essas tarefas, né? Enfim, e a gente então agradece muito todos vocês que estão nos apoiando na nossa rede social. E esperamos que tenhamos mais seguidores ainda que possam se beneficiar do nosso trabalho.
Perfeito. Obrigado, doutora. Está chegando ao fim de mais um episódio. Todos os episódios vêm com médicos em alta e não deixou de ser diferente aqui com a doutora Diana Acatauaçu. As redes sociais vão estar aí. Ela não. O podcast está finalizando, mas ela continua porque ela é colunista do portal Médico em Alta. Você pode acessar médicoemaltabrasil.com.br e nas nossas redes sociais, Médico em Alta. E aí você acessa todos os nossos conteúdos e tem a doutora Diana Catauaçu e mais outros médicos em alta para você acompanhar todo o conteúdo. Muito obrigado e tchau, tchau.